Olá, amigos! Vocês sabiam que quase 80% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas? Se você gosta do conteúdo, eu realmente agradeceria se clicasse no botão de se inscrever. Isso ajuda muito. E não se esqueça de deixar um like e compartilhar sua opinião nos comentários. Sua interação não só apoia o crescimento do canal, como também ajuda essas histórias a chegarem a mais pessoas. Obrigado a todos por estarem aqui. Aliás, de onde você está assistindo? Me diga nos comentários. O Hospital Santa Helena foi inaugurado nos anos 70, em uma época em que ainda se acreditava que prédios também podiam curar pessoas. Grandes janelas, corredores largos, paredes claras. Mas isso foi antes das reformas, antes das alas fechadas, antes das histórias que ninguém mais queria contar. O quarto 312 ficava no final do corredor C, uma área oficialmente desativada após um incêndio pequeno, porém estranho, segundo os relatórios. Nenhum paciente havia morrido ali, pelo menos não de forma registrada. Mesmo assim, ninguém era designado para aquela parte do hospital depois da meia-noite. Rafael começou a trabalhar no turno da madrugada porque precisava do adicional noturno. Tinha acabado de se mudar para a cidade, não conhecia ninguém, e o salário mal cobria o aluguel de um quarto pequeno perto da rodoviária. No primeiro dia, perguntaram se ele tinha algum problema em trabalhar sozinho em alguns setores. Prefiro assim, respondeu. Dá menos confusão. A supervisora apenas assentiu, mas antes de ir embora, disse algo que soou mais como conselho do que regra. Se ouvir algum alarme vindo do corredor C depois da meia-noite, ignora. Os sensores são antigos. Rafael achou que era exagero. Hospitais são cheios de sons estranhos. Tubos, ventilação, passos, portas batendo. Nada ali parecia fora do comum. Até a terceira semana. Naquela noite, uma paciente idosa entrou em insuficiência respiratória súbita. A ala em que estavam não tinha respirador disponível, e a sala de apoio mais próxima ficava justamente perto do corredor C. Rafael não pensou duas vezes. Empurrou a maca apressado, sentindo o suor escorrer pela testa. O corredor estava mais escuro do que ele lembrava. Algumas lâmpadas piscavam, lançando sombras longas que pareciam se mover sozinhas. A porta do quarto 312 estava entreaberta. Rafael sentiu um desconforto estranho no estômago, mas precisava agir rápido. Entrou com a maca, conectou o oxigênio portátil e tentou estabilizar a paciente. O monitor cardíaco começou a apitar de forma irregular. E então, silêncio. O coração havia parado. Ele tentou reanimação por vários minutos, mas foi inútil. A paciente morreu ali, naquele quarto que supostamente não deveria estar em uso. Quando saiu, notou algo que não conseguiu explicar. O ar dentro do quarto parecia mais quente, úmido, como se alguém tivesse respirado ali por muito tempo. Na manhã seguinte, ninguém comentou o ocorrido. A morte foi registrada como falha respiratória, e o local do óbito foi colocado apenas como ala de apoio. Rafael tentou esquecer, mas naquela mesma noite, ao deitar no quarto de descanso dos funcionários, ouviu um som baixo, constante. Respiração. Lenta, profunda, muito próxima. Ele se levantou de um salto, acendeu a luz. Nada. Apenas as camas vazias e o cheiro fraco de desinfetante. Pensou que estivesse cansado demais. Na noite seguinte, encontrou marcas avermelhadas nas próprias costas, como se alguém tivesse pressionado os dedos com força enquanto ele dormia. Eram grandes demais para serem apenas impressões comuns. Começou a ter sonhos. Sonhava que caminhava por corredores que não eram de hospital, mas também não eram exatamente de carne. As paredes tinham textura viva, como se estivessem sob uma pele esticada. Tubos surgiam do chão e do teto, se movendo lentamente, pulsando em ritmo com algo que ele não conseguia ver. E sempre, ao fundo, uma voz suave. Fique, eu preciso de você para respirar. Rafael passou a evitar completamente o corredor C. Dava voltas maiores, mesmo que isso atrasasse o trabalho. Os outros funcionários não pareciam notar nada de estranho, mas ele começou a perceber algo inquietante. Sempre que alguém ficava gravemente doente no hospital, os alarmes falhavam por alguns segundos, e nesse exato momento, ele sentia uma pressão no peito, como se o ar tivesse sido sugado de dentro dele. Na quarta semana, ouviu novamente o monitor cardíaco. Bip, bip,
bip. Vinha claramente do corredor C. Era impossível. Nenhum paciente estava naquela ala. Tentou ignorar. Continuou andando. Mas o som o acompanhava, ecoando nos corredores, ficando mais alto a cada passo, até que parecia vir de dentro da própria cabeça. Contra todo instinto, ele voltou. A porta do quarto 312 estava completamente aberta. O interior estava diferente. Havia uma cama no centro, com lençóis brancos limpos. Equipamentos modernos cercavam o leito, ligados por tubos às paredes. O monitor cardíaco estava ativo. E alguém respirava sob os lençóis. Rafael sentiu as pernas tremerem. Cada passo até a cama parecia exigir uma força absurda. Quando puxou o lençol, o mundo pareceu perder o foco por um segundo. Era ele. Deitado, pálido, com tubos conectados ao peito, à garganta, aos braços. Os olhos estavam fechados, mas o peito subia e descia lentamente. O outro Rafael abriu os olhos. E sorriu. Você chegou, eu já estava cansado. Rafael tentou gritar, mas nenhum som saiu. As paredes começaram a se mover lentamente, como se respirassem. Tubos surgiam de pequenas aberturas, deslizando pelo chão em direção às suas pernas. O hospital precisa continuar funcionando, disse o outro, com voz fraca. Mas ele não consegue mais respirar sozinho. Rafael sentiu os tubos se enrolarem em seus tornozelos. Sempre que alguém morre aqui, ele se alimenta de quem ainda pode respirar. O chão começou a se inclinar, puxando-o em direção à cama. Agora é sua vez de descansar. Eu cuido do resto. Os tubos perfuraram sua pele. A última coisa que viu foi o próprio corpo se sentando lentamente na cama, enquanto ele era puxado para baixo, para dentro da estrutura viva que sustentava o quarto. Na manhã seguinte, encontraram Rafael em coma profundo, ligado a aparelhos, no quarto 312, oficialmente ainda desativado. Os médicos disseram que ele havia sofrido uma parada respiratória inexplicável durante o turno. Desde então, o hospital nunca mais teve falhas de energia, nem quedas de pressão nos sistemas. E dizem que, se você passar pelo corredor C depois da meia-noite, ainda pode ouvir alguém respirando, trabalhando, para que todos os outros possam continuar vivos. Daniel nunca gostou de dirigir à noite, mas naquela semana não teve escolha. O velório do pai havia terminado tarde, e ele não suportava a ideia de dormir na antiga casa da família, vazia demais, silenciosa demais. Preferiu pegar a estrada e voltar para a cidade, mesmo sabendo que seriam quase 4 horas de viagem por um trecho conhecido por não ter sinal de celular. A chuva começou fraca, quase simbólica, como se o céu ainda estivesse em luto. O limpador de para-brisa marcava o ritmo lento da madrugada, e o rádio tocava músicas antigas, aquelas que sempre surgem em estações de estrada, como se o tempo também tivesse ficado preso ali. Por mais de 1 hora, tudo correu normalmente. Até que o rádio chiou. Daniel ajustou o volume, achando que fosse interferência comum. Mas então a música parou completamente, e uma voz surgiu, baixa, quase tímida. Filho, você consegue me ouvir? O coração de Daniel disparou. Era a voz do pai. Exatamente como ele lembrava, cansada, rouca, com aquela pausa leve antes de cada frase, como se precisasse buscar ar. Ele quase perdeu o controle do volante. Isso não é possível, murmurou, mais para si mesmo do que para o rádio. O chiado voltou por alguns segundos, e então a estação mudou sozinha. Outra música começou a tocar, como se nada tivesse acontecido. Daniel desligou o rádio. Seguiu em silêncio, tentando convencer a si mesmo de que havia imaginado tudo. Cansaço, estresse, luto. O cérebro prega peças quando a gente menos espera. Mas poucos minutos depois, o rádio ligou sozinho. Dessa vez, outra voz. Dani, é você. Agora era a voz da mãe. Ela havia morrido anos antes, em um acidente doméstico. Daniel sentiu a garganta fechar. Para com isso, sussurrou, apertando o volante. A voz continuou, calma, quase doce. A gente está com saudade. Você nunca mais veio nos ver. O painel do carro piscou por um instante. A estrada parecia mais escura, como se os faróis estivessem fracos, embora estivessem funcionando normalmente. Daniel desligou o rádio novamente, com força. Dessa vez, tirou o fusível do painel,
com a mão tremendo. Silêncio total. Por alguns minutos, conseguiu respirar aliviado. Talvez tivesse resolvido. Talvez agora fosse apenas uma viagem longa e desconfortável, nada além disso. Até que ouviu algo vindo do banco de trás. Respiração. Muito próxima. Ele congelou. O espelho retrovisor não mostrava ninguém. O banco estava vazio, assim como sempre estivera. Mas a respiração continuava. Lenta. Profunda. Exatamente no ritmo que o pai costumava respirar quando dormia no sofá depois do jantar. Daniel sentiu o pânico subir pelo corpo como uma febre. Isso não é real, isso não é real, repetia. A respiração cessou de repente. E então veio a voz, agora não mais pelo rádio, mas claramente dentro do carro. Você foi embora cedo demais. Daniel freou bruscamente. O carro parou no acostamento, cercado apenas por árvores e escuridão. Ele abriu a porta e saiu, respirando com dificuldade, o coração batendo tão forte que parecia que iria rasgar o peito. O silêncio da estrada era absoluto. Nenhum outro carro passava. Nenhum som de insetos. Nada. Quando voltou a entrar no carro, decidiu que não ligaria mais o rádio, não importava o que acontecesse. Seguiu dirigindo. Mas algo estava errado com a estrada. Os quilômetros não pareciam avançar. O mesmo trecho de árvores curvas, o mesmo poste torto, a mesma placa enferrujada surgiam repetidamente, como se ele estivesse passando pelo mesmo ponto de novo e de novo. Daniel parou mais uma vez, saiu do carro e caminhou alguns metros para frente. A placa indicava exatamente o mesmo quilômetro de antes. Ele voltou para o carro, o desespero começando a substituir o medo. Foi então que o rádio ligou novamente. Mesmo sem fusível. Não adianta correr, disse a voz da mãe. Você sempre volta. Outras vozes começaram a surgir, sobrepostas, misturadas, algumas conhecidas, outras não. Vozes de amigos que ele havia perdido contato, de parentes mortos, de pessoas que ele jurava reconhecer, mas não conseguia lembrar exatamente quem eram. A estrada guarda quem passa por ela. Todo mundo deixa alguma coisa aqui. Alguns deixam a voz, outros deixam o corpo. Daniel acelerou. O carro ganhou velocidade, mas a paisagem não mudava. As árvores continuavam as mesmas. A estrada parecia se esticar infinitamente à frente, sem nunca levá-lo a lugar algum. No banco do passageiro, algo começou a se formar. Primeiro, como uma sombra. Depois, como um contorno humano. Daniel não olhava diretamente, mas sabia que não estava mais sozinho. Você lembra da última vez que falou comigo? Perguntou a voz do pai. Daniel fechou os olhos por um segundo, e imagens vieram à mente. A discussão, a porta batendo, a promessa de ligar depois, que nunca foi cumprida. Eu estava ocupado, eu ia ligar, mas não ligou. O contorno no banco ao lado parecia mais sólido agora. A estrada gosta de pessoas que vão embora sem se despedir. Daniel sentiu algo frio tocar seu braço. Ele virou a cabeça. O pai estava sentado ao seu lado. Ou algo que parecia muito com ele, mas com a pele pálida demais, os olhos escuros demais, como se estivessem fundos, vazios. Você pode ficar aqui com a gente, disse a criatura com a voz do pai. Tem espaço para mais um. No banco de trás, outras formas começaram a surgir. Silhuetas, rostos incompletos, bocas que se moviam, repetindo frases, chamando seu nome. Daniel gritou e virou o volante bruscamente, tentando sair da pista. Mas a estrada não tinha saída. Ela simplesmente continuava. O carro começou a perder força. O painel apagou. Os faróis piscaram e se desligaram completamente. Agora, apenas escuridão. E vozes. Por todos os lados. Mãos começaram a tocar seu corpo, puxando, segurando, impedindo que ele se movesse. Todo mundo fica, sussurravam. Você também vai ficar. Daniel sentiu algo apertar sua garganta, roubando seu ar. Tentou lutar, mas estava fraco demais. Quando seus olhos começaram a se fechar, ouviu uma última frase, agora vinda de dezenas de bocas ao mesmo tempo. Obrigado por trazer sua voz para a estrada. Na manhã seguinte, um caminhoneiro encontrou um carro parado no acostamento, motor frio, portas fechadas, sem sinais de acidente. Dentro, não havia ninguém. O rádio estava ligado.
transmitindo apenas estática. Mas alguns motoristas juram que, se você passa por aquele trecho à noite e deixa o rádio ligado tempo demais, pode ouvir alguém chamando por ajuda, com uma voz que parece muito familiar. A primeira coisa que Marcos estranhou ao chegar na vila de Pedra Fria foi o silêncio. Não era um silêncio comum, de interior tranquilo. Era um silêncio pesado, como se até os insetos evitassem fazer barulho depois de certo horário. Ele havia sido contratado para catalogar documentos antigos da igreja local, parte de um projeto de restauração histórica. Nada glamouroso, mas pagava bem e duraria apenas algumas semanas. Parecia simples. A vila ficava cercada por morros altos e mata fechada, e a estrada de acesso era tão estreita que mal passava um carro por vez. Não havia sinal de celular, e a internet funcionava apenas em alguns pontos da praça central. A igreja ficava no topo de uma pequena elevação, visível de praticamente qualquer ponto da vila. Um prédio antigo, de pedras escuras, com uma torre alta e um sino enorme que parecia grande demais para a estrutura. No primeiro dia, enquanto descarregava as caixas de equipamento, Marcos perguntou casualmente a uma senhora que varria a calçada: "Que horas o sino toca?" Ela parou de varrer, olhou para a torre da igreja e respondeu apenas: "De dia, ele não toca." Depois voltou a varrer, como se a conversa tivesse terminado ali. Marcos achou estranho, mas não insistiu. Trabalhava o dia todo dentro da igreja, catalogando livros de registros, atas de missas, certidões de óbito antigas. Muitos nomes se repetiam ao longo das décadas, como se as famílias nunca tivessem realmente mudado. O que chamou sua atenção foi a quantidade de registros de mortes coletivas, sempre marcadas como ocorridas durante a noite. E sempre, nos mesmos períodos do ano. Quando perguntou ao padre sobre isso, recebeu apenas um sorriso cansado. A vila passou por tempos difíceis antigamente. Doenças, fome, essas coisas. Mas o tom não parecia convincente. Na primeira noite, Marcos acordou com o som do sino. Era grave, lento, profundo. Cada badalada parecia vibrar dentro do peito, como se o som atravessasse o corpo antes de alcançar os ouvidos. Ele se levantou da cama e foi até a janela da pousada onde estava hospedado. Algumas luzes se acendiam nas casas. Pessoas saíam para as ruas, caminhando lentamente em direção à igreja, como se estivessem sendo chamadas. Todos em silêncio. O sino tocou 12 vezes. Então parou. Na manhã seguinte, ninguém comentou nada. As pessoas seguiam a rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Quando Marcos tentou perguntar ao dono da pousada sobre o sino, recebeu apenas um olhar desconfortável. À noite, é melhor não sair do quarto. Mas por quê? Por que não adianta? Essa foi toda a explicação. Nas noites seguintes, o sino continuou tocando sempre no mesmo horário. Sempre 12 badaladas. Sempre pessoas saindo de casa em silêncio e caminhando até a igreja. Na quarta noite, Marcos decidiu seguir o grupo. Manteve distância, andando pelas sombras, observando. As portas da igreja estavam abertas. As pessoas entravam e desapareciam lá dentro. Marcos se aproximou devagar, o coração batendo forte, e espiou por uma das janelas laterais. O interior da igreja estava completamente escuro, exceto por dezenas de velas espalhadas pelo chão, formando um grande círculo. No centro, havia um buraco. Um buraco profundo, largo, que não deveria existir ali. As pessoas caminhavam até a borda e ficavam paradas, olhando para baixo, imóveis, como se estivessem esperando algo. Então, uma por uma, começavam a descer, mas não pela escada. Elas simplesmente se inclinavam para frente e desapareciam no buraco, como se o chão as puxasse. Nenhum grito, nenhuma resistência, apenas aceitação. Marcos recuou, sentindo o pânico subir pelo corpo. Correu de volta para a pousada e trancou a porta do quarto. Na manhã seguinte, a vila estava menor. Algumas casas estavam fechadas. Algumas lojas não abriram. Quando perguntou sobre as pessoas, recebeu sempre a mesma resposta vaga. Eles foram chamados. Marcos decidiu ir embora. Arrumou as coisas às pressas e tentou sair pela estrada, mas o carro não ligava. O motor simplesmente não respondia, como se estivesse morto. Outros veículos na vila também pareciam abandonados.
O padre o encontrou tentando empurrar o carro. Não adianta, disse calmamente. Ninguém sai quando é a vez. A vez de quê? Gritou Marcos, desesperado. O padre suspirou. A vila foi construída sobre algo antigo. Algo que precisava ser alimentado para não sair debaixo da terra. Alimentado com pessoas. Com presença. Com consciência. Com vozes. Ele não quer corpos vazios. Naquela noite, o sino tocou mais cedo. E desta vez, quando Marcos tentou se esconder no quarto, ouviu batidas na porta. Calmas. Pacientes. Já é hora, disse uma voz do outro lado. As batidas continuaram até que a porta começou a se abrir sozinha. Marcos tentou correr, mas as pernas não respondiam. Sentiu-se sendo puxado, arrastado pela rua, junto com outras pessoas, todas em silêncio, todas com o mesmo olhar vazio. Dentro da igreja, o buraco parecia maior, mais fundo. E agora, vozes vinham lá de baixo, sussurrando nomes, chamando cada um. Quando chegou à borda, Marcos olhou para dentro. Viu rostos. Centenas deles. Empilhados, fundidos, ainda vivos de alguma forma, com bocas abertas em um coro silencioso. E então, algo se moveu entre eles. Algo grande demais para ser visto por completo. Obrigado por vir, disse a voz, diretamente em sua mente. Marcos sentiu o chão ceder. Na manhã seguinte, o sino permaneceu em silêncio. E a vila seguiu vivendo, um pouco mais vazia, e um pouco mais segura. O farol de Ponta Negra estava desativado havia mais de 20 anos, pelo menos oficialmente. Constava nos registros da Marinha como fora de operação, substituído por sistemas modernos de navegação. Mesmo assim, todos os pescadores da região sabiam. Em algumas noites, a luz voltava a acender. E quando acendia, ninguém saía para o mar. Lucas chegou à vila costeira para resolver a venda da antiga casa do avô, que havia sido faroleiro antes do fechamento da torre. Ele não vinha ali desde criança, e quase não reconhecia o lugar. As ruas eram mais estreitas do que lembrava, as casas pareciam mais próximas umas das outras, como se tivessem sido construídas para se proteger do vento constante que vinha do oceano. A casa do avô ficava em um ponto alto, com vista direta para o farol. Da janela do quarto, Lucas conseguia ver perfeitamente a silhueta da torre contra o céu escuro. Na primeira noite, enquanto organizava caixas antigas, percebeu um brilho fraco piscando ao longe. A luz do farol. Pensou que fosse alguma instalação nova, talvez um sistema automático de emergência. Mas algo naquele movimento o incomodou. Não era o giro constante que um farol deveria ter. A luz acendia, apagava, ficava acesa por tempo demais, depois sumia novamente. Como se estivesse tentando chamar alguém. No dia seguinte, comentou com um pescador na praia. Achei que o farol estava desligado. O homem o encarou por alguns segundos antes de responder. Está. Na maioria das noites. E nas outras? O pescador desviou o olhar para o mar. Nas outras, é melhor fechar as janelas. Lucas achou que fosse superstição local, coisa de cidade pequena. Decidiu que naquela noite subiria até o farol para verificar. Afinal, se quisesse vender a casa, precisava entender se havia algum tipo de atividade estranha por perto. Quando anoiteceu, a luz voltou a piscar. Lucas pegou uma lanterna e seguiu pela trilha que subia o morro. O vento ficava mais forte conforme se aproximava, trazendo consigo um cheiro salgado e algo mais, um odor fraco, metálico, que lembrava ferrugem misturada com algas. A porta do farol estava aberta. Isso, por si só, já era estranho. Por dentro, o local estava muito mais conservado do que ele esperava. Não havia poeira, nem teias de aranha. As escadas estavam limpas, como se alguém as utilizasse com frequência. A luz vinha do topo. Quando chegou à sala da lâmpada, viu que o antigo sistema havia sido removido. No centro, havia algo completamente diferente. Uma espécie de estrutura de vidro, cheia de cabos conectados ao chão e às paredes, pulsando com uma luz azulada fraca. E dentro do vidro, algo se movia. Não era uma lâmpada. Parecia um amontoado de formas humanas, como se vários corpos estivessem fundidos, lentamente se contorcendo, abrindo e fechando bocas sem som. Lucas deu um passo para trás, sentindo o estômago revirar. A luz piscou mais forte.
E então, uma voz ecoou na sala, não pelos ouvidos, mas diretamente na cabeça. Você voltou. Lucas caiu de joelhos, segurando a cabeça. O que é você? Eu sou o que restou dos que confiaram na luz. Imagens começaram a surgir na mente de Lucas. Navios seguindo o brilho do farol em noites de neblina, aproximando-se demais das rochas, despedaçando-se contra o litoral. Sobreviventes rastejando para fora da água, atraídos pela torre, buscando abrigo, e nunca mais saindo. Eles precisavam de direção, continuou a voz. E eu precisava de mais olhos para enxergar o mar. Lucas percebeu que alguns dos rostos dentro da estrutura tinham olhos abertos, olhando em todas as direções ao mesmo tempo. Seu avô me ajudou por muito tempo, disse a voz. Ele trazia os que sobravam. Meu avô fazia isso, até que ficou cansado de escolher quem deveria servir. A luz piscou novamente, mais intensa. Então ele ficou. Lucas sentiu o chão tremer levemente, como se algo se movesse dentro das paredes do farol. Por que você acende a luz agora? Porque o mar está vazio demais, respondeu a voz. E eu preciso continuar vendo. Lucas tentou se levantar, mas as pernas estavam fracas, pesadas, como se o próprio ar estivesse mais denso. Você também carrega o cheiro do mar, disse a voz. E do sangue antigo desta família. Cabos começaram a se mover lentamente, deslizando pelo chão em direção a ele. Lucas se arrastou para trás, tentando alcançar a porta. Eu não quero, eu não vou ficar aqui. Ninguém quer. Mas todos ajudam. O chão começou a rachar. De dentro, mãos surgiram, pálidas, molhadas, agarrando seus tornozelos. Lucas gritou, tentando se soltar, mas era puxado cada vez mais perto da estrutura de vidro. Só preciso de mais um par de olhos, sussurrou a voz. A última coisa que Lucas viu foi o próprio reflexo no vidro, sendo puxado para dentro, misturando-se às outras formas. Na manhã seguinte, a luz do farol permaneceu apagada, por semanas. Até que, numa noite de neblina pesada, pescadores viram novamente um brilho fraco surgindo no topo da torre. E decidiram, mais uma vez, não sair para o mar. Porque sabiam. Aquela luz não existia para guiar navios, mas para chamar os que podiam ser usados. O Hospital Psiquiátrico São Jerônimo foi fechado oficialmente em 1998, depois de uma série de denúncias sobre maus tratos, desaparecimento de pacientes e irregularidades em prontuários. O prédio ficou abandonado desde então, esquecido no alto de uma colina, cercado por mato e árvores retorcidas que pareciam crescer mais rápido perto dos muros. Para André, era apenas mais um local para explorar. Ele tinha um canal pequeno, mas em crescimento, dedicado a visitas noturnas em lugares abandonados. Nada muito sensacionalista, apenas caminhadas silenciosas, luz de lanterna, comentários baixos. As pessoas gostavam da sensação de estarem ali com ele. Naquela noite, ele decidiu entrar no antigo hospital. Pulou o portão lateral e caminhou pelo pátio interno, onde o vento fazia janelas quebradas baterem lentamente, criando um som irregular, quase como passos distantes. A porta principal estava trancada, mas uma lateral cedeu com um empurrão. O cheiro de mofo era forte, misturado com algo mais antigo, mais pesado, que André não soube identificar de imediato. Ligou a câmera. Pessoal, isso aqui tá bem mais preservado do que eu esperava. Corredores longos se estendiam à frente, com portas numeradas dos dois lados. Algumas ainda tinham placas indicando alas, observação, internação, isolamento. O mais estranho era que quase não havia grafites. Para um lugar abandonado há tanto tempo, aquilo era incomum. Como se poucas pessoas realmente entrassem ali. Enquanto caminhava, começou a ouvir um som baixo, repetitivo. Clique, pausa, clique. Vinha de algum lugar à frente. Seguiu o som até uma sala pequena, onde encontrou um gravador de fita antigo sobre uma mesa. Estava ligado, funcionando, com a fita girando lentamente. Clique. Que diabos? A fita chegou ao fim, fez o som de parada, e então começou a girar no sentido contrário, como se estivesse rebobinando sozinha. André se aproximou e apertou o botão de reprodução. No começo, só chiado. Depois, uma respiração fraca. E então, uma voz masculina. Dia 47. Eles dizem que estou melhor, mas continuam me trancando. A gravação continuava,
descrevendo sessões de contenção, injeções, gritos à noite, pessoas sendo levadas e não voltando. André sentiu um arrepio percorrer a espinha. Desligou o gravador e decidiu continuar explorando. Mas percebeu algo estranho. O som de clique continuava, vindo agora de outro lugar. Outro gravador. E depois outro. Conforme andava pelo hospital, encontrava mais e mais salas com aparelhos ligados, todos reproduzindo fitas diferentes, em horários diferentes, como se o prédio inteiro estivesse contando histórias. Algumas vozes eram calmas. Outras, desesperadas. Algumas choravam. Outras apenas repetiam números, datas, nomes. Em uma das alas, encontrou uma sala cheia de cadeiras de rodas encostadas na parede, e no centro, um círculo de gravadores ligados ao mesmo tempo, criando um murmúrio coletivo quase incompreensível. Quando se aproximou, todas as vozes pararam ao mesmo tempo. Silêncio absoluto. Então, uma única fita começou a tocar. André, você está ouvindo? O sangue gelou em suas veias. Como? Como sabe meu nome? A voz continuou. Calma. Eles também perguntavam isso. No começo, todo mundo acha que ainda tem privacidade. A câmera de André começou a apresentar interferência. A imagem tremia, distorcida, como se algo estivesse afetando o sinal. Você vai gravar, né? Disse a voz. Todo mundo grava no começo. Depois, só repete. André deu um passo para trás. Quem é você? Eu fui paciente. Fui médico. Fui guarda. Aqui, isso não faz muita diferença depois de um tempo. As luzes da lanterna começaram a piscar. As fitas nunca pararam, continuou a voz. Mesmo quando fecharam o hospital, a gente continuou falando. Mas ninguém mais vinha ouvir. Um som de passos ecoou no corredor. Lentos. Arrastados. André virou a câmera naquela direção, mas só viu a escuridão do corredor. Não precisa ter medo, disse a voz. A gente só quer que você fique um pouco. As portas começaram a se fechar sozinhas, uma a uma, com estalos secos. André correu. Virou corredores, subiu escadas, desceu rampas, mas tudo parecia levá-lo de volta às mesmas alas, às mesmas portas, aos mesmos gravadores. As vozes começaram a se sobrepor, chamando, implorando, ordenando. Fica. Conta nossa história. A gente não termina nunca. Ele tropeçou e caiu no chão de uma sala de observação, onde havia uma cama enferrujada e dezenas de gravadores espalhados pelo chão. Todos ligados. Todos gravando. As luzes vermelhas piscavam. Um deles começou a reproduzir uma gravação nova. Era a voz de André, respirando forte, falando exatamente as palavras que ele havia dito minutos antes na câmera. Isso aqui tá bem mais preservado do que eu esperava. André sentiu um nó no estômago. Não, eu ainda tô aqui. Está, respondeu a voz. Mas isso não dura muito. Sombras começaram a se formar nas paredes, contornos de pessoas sentadas, deitadas, amarradas. A gente não tem mais corpo, disse a voz. Mas a gente tem memória. E agora, temos você. As sombras avançaram lentamente. A câmera caiu no chão, ainda ligada, apontando para a porta da sala enquanto sons de passos e vozes se misturavam em um ruído contínuo. O vídeo foi encontrado semanas depois, quando exploradores urbanos acharam a câmera perto da entrada do hospital. Não havia sinal de André. Mas quando ligaram a câmera, o último arquivo gravado mostrava apenas um corredor vazio. E uma voz baixa, repetindo em sussurro. Dia 1, eles dizem que estou bem, mas continuam me trancando. Como se a fita tivesse acabado de começar. O edifício Aurora tinha 23 andares, mas nenhum morador sabia dizer exatamente quantos apartamentos existiam ali. Os números nas portas não seguiam uma sequência lógica, e às vezes, quando alguém se mudava, descobria que já havia morado outra pessoa no mesmo apartamento, embora ninguém lembrasse dela. Para Helena, aquilo parecia apenas um prédio antigo com administração desorganizada. O aluguel era barato, perto do trabalho, e ela precisava sair do antigo apartamento com urgência após o término de um relacionamento difícil. No primeiro dia, o porteiro entregou as chaves e disse algo que soou como piada. Se o elevador não parar no seu andar, é só esperar, ele sempre volta. Volta de onde? Perguntou Helena, sorrindo.
O porteiro não sorriu de volta. Dos outros. Ela achou estranho, mas seguiu adiante. Na primeira noite, pediu comida por aplicativo. Quando desceu para buscar, o elevador parou no 8º andar, embora ela tivesse apertado o botão do 12º. As portas se abriram. O corredor estava vazio, com luzes fracas e paredes manchadas de umidade. Um cheiro de mofo forte tomou conta do elevador. Helena ficou parada por alguns segundos, esperando as portas fecharem sozinhas. Mas elas não fecharam. Um som de passos veio do fundo do corredor. Ela apertou o botão para fechar as portas, mas nada aconteceu. Os passos se aproximavam lentamente, arrastados, como se alguém estivesse andando com dificuldade. Helena sentiu o pânico subir. Sem pensar, saiu do elevador e correu pelo corredor, batendo em qualquer porta que via pela frente. Tem alguém aí? Por favor. Nenhuma resposta. Os passos continuavam, agora mais próximos. Ela correu até a escada de emergência e desceu 2 andares, só então encontrando outro elevador, que felizmente estava parado e funcionando. Quando voltou para o térreo, o porteiro a encarou como se já esperasse por aquilo. Ele parou no andar errado, né? Helena apenas assentiu, ainda ofegante. Acontece às vezes. E, o que eram aqueles passos? O porteiro demorou a responder. Gente que não conseguiu voltar. Naquela noite, Helena mal dormiu. Nos dias seguintes, percebeu que os elevadores quase nunca paravam 2 vezes seguidas no mesmo andar. Às vezes subiam além do último andar. Outras vezes, desciam para subsolos que não existiam na planta do prédio. Alguns moradores simplesmente evitavam usar os elevadores depois de certo horário. Um deles, um senhor do 15º andar, comentou no corredor. De noite, o prédio fica com fome. Helena tentou rir, mas o homem não parecia estar brincando. Certa madrugada, acordou com o som do interfone tocando. Alô, Helena, você pode me ajudar? A voz parecia vir de dentro do próprio apartamento, mas também parecia distante, metálica, como se estivesse passando por fios antigos. Quem está falando? Eu estou presa no elevador, ele não abre mais, está escuro. Helena reconheceu a voz. Era Júlia, a vizinha do 10º andar. Eu vou chamar a portaria. Não, não chama. Ele não gosta quando chamam ajuda. A ligação caiu. Helena correu até o corredor e apertou o botão do elevador. Quando as portas se abriram, não era o interior normal de metal e espelhos. Era um corredor, com carpetes antigos e paredes que pareciam respirar lentamente, como se estivessem inflando e murchando. E ao fundo, alguém chorava. Helena entrou, sem perceber que as portas se fecharam atrás dela. O corredor parecia se esticar a cada passo. As luzes piscavam, criando a sensação de movimento constante. Júlia, onde você está? Aqui, respondeu a voz, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Helena começou a perceber portas surgindo nas paredes, algumas entreabertas, revelando pedaços de apartamentos, móveis quebrados, roupas espalhadas. Em uma das portas, viu um sofá que reconheceu. Era o dela. Você não percebeu? Disse a voz. Os apartamentos também descem quando a gente erra ao andar. Helena sentiu algo frio tocar seu ombro. Virou-se. Júlia estava ali, mas seu rosto parecia alongado, como se tivesse sido puxado para baixo. Os olhos estavam fundos demais, escuros demais. A gente não mora mais em lugar nenhum, continuou ela. A gente mora no prédio. O chão começou a vibrar. As paredes se aproximavam lentamente. Outras figuras começaram a sair das portas, pessoas com roupas comuns, mas com movimentos estranhos, descoordenados, como se ainda estivessem aprendendo a andar. Eles se perdem, disse Júlia. E o prédio guarda. Helena tentou correr, mas o corredor parecia dobrar sobre si mesmo, levando sempre de volta ao mesmo ponto. Mas você ainda pode voltar, disse Júlia, segurando a mão dela. Só precisa deixar alguém no seu lugar. O quê? As luzes se apagaram por um segundo. Quando acenderam, Helena estava novamente dentro de um elevador comum, descendo rapidamente. As portas se abriram no térreo. Ela saiu correndo, desesperada. O porteiro a olhou. Sério? Alguém voltou, né? Helena assentiu, chorando. E, a Júlia. O porteiro baixou os olhos.
agora mora no prédio. Helena se mudou no dia seguinte. Mas semanas depois, moradores começaram a relatar que, às vezes, quando o elevador parava no 12º andar à noite, dava para ouvir uma mulher batendo nas portas, pedindo ajuda, com a voz muito parecida com a de Helena. O aplicativo se chamava Second Sight. Não estava na loja oficial, e só podia ser baixado por um link que circulava em fóruns obscuros, geralmente acompanhado de comentários vagos como "mostra o que a câmera não vê ou não use sozinho". Para Caio, era apenas mais uma curiosidade digital. Ele trabalhava com edição de imagem e vivia testando filtros estranhos, programas de restauração, qualquer coisa que prometesse revelar detalhes ocultos. Instalou o aplicativo numa noite de tédio. A interface era simples: câmera, galeria e um botão escrito apenas ver. Apontou a câmera para o próprio quarto. Na tela, tudo parecia normal, exceto por uma silhueta atrás dele, refletida no espelho do guarda-roupa. Caio virou rapidamente. Nada. Olhou de novo para a tela. A silhueta continuava ali. Parecia uma pessoa parada atrás dele, com a cabeça inclinada de forma estranha, como se estivesse observando diretamente a câmera. Caio riu nervoso. Beleza, bom efeito. Apontou a câmera para a porta. A silhueta desapareceu. Apontou novamente para o espelho. Nada. Ok, deve ser algum filtro com reconhecimento facial. Mesmo assim, desligou o aplicativo e foi dormir. No dia seguinte, decidiu testar em outros lugares. Na rua, apontou para um ponto de ônibus cheio de gente. Na tela, apareciam todas as pessoas, e mais duas, paradas ao lado, com corpos borrados, como se estivessem mal renderizadas. Ninguém parecia notar a presença delas. No metrô, viu uma mulher sentada no banco que não existia fora da tela. No trabalho, ao apontar para um colega, percebeu uma sombra grudada nas costas dele, como se estivesse agarrada ali. Cara, isso tá começando a ficar esquisito, murmurou. À noite, resolveu apertar o botão ver em uma foto antiga da galeria, tirada em uma festa de família anos atrás. Na imagem original, havia apenas pessoas sorrindo. No aplicativo, surgiram vários rostos extras, todos desfocados, todos olhando diretamente para a câmera. Um deles estava muito próximo do rosto de Caio. Tão próximo que parecia estar sussurrando algo. Naquela noite, Caio acordou com a sensação de que havia alguém sentado na beira da cama. O quarto estava escuro, mas ele sentia a pressão no colchão. Não teve coragem de se mexer. Ouviu uma respiração muito próxima do seu ouvido. Lenta, úmida. Quando finalmente criou coragem para acender a luz, não havia ninguém. Mas o celular, que estava sobre a mesa, estava com a tela ligada. O aplicativo aberto. A câmera apontada para ele. Na tela, atrás de seu corpo, havia várias silhuetas agora. Muito mais nítidas. Vocês estavam aí antes? O celular vibrou. Uma notificação do próprio aplicativo apareceu. Agora você também vê. Nos dias seguintes, Caio passou a notar coisas mesmo sem usar o celular. Sombras que não acompanhavam as pessoas. Reflexos que piscavam quando ninguém piscava. Rostos que surgiam por um segundo em superfícies de vidro. Tentou desinstalar o aplicativo. O botão simplesmente não funcionava. Tentou desligar o celular. Ele ligava sozinho. Na terceira noite, acordou com alguém chamando seu nome. Caio. A voz vinha do corredor. Mãe? Respondeu, ainda sonolento. Mas lembrava que morava sozinho. Levantou-se lentamente e foi até a porta do quarto. Quando abriu, viu sua própria sala, cheia de pessoas. Todas paradas. Imóveis. Com olhos brilhando levemente na penumbra. E no meio delas, sua mãe, exatamente como ele lembrava. Você finalmente consegue ver a gente, disse ela, sorrindo. Isso não é real. É mais real do que você pensa. As figuras começaram a se aproximar. A gente sempre esteve aqui, continuou a voz da mãe. Mas vocês vivem olhando para telas, nunca para o espaço vazio. Caio recuou, tremendo. O aplicativo só abriu seus olhos. Por que eu? Porque alguém precisa contar. As figuras se aproximaram mais, atravessando móveis, paredes, como se nada fosse sólido para elas. Contar o quê?
A mãe tocou o rosto dele com uma mão fria demais. Que vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram. Caio correu para fora do apartamento, desceu as escadas, saiu para a rua em desespero. As pessoas caminhavam normalmente, rindo, falando ao celular. Mas agora, Caio via. Entre elas, misturados, andando no meio da multidão, estavam dezenas, centenas, de figuras que não pertenciam ao mesmo plano, atravessando corpos, paredes, carros. Todos olhando para ele. O celular vibrou novamente. Agora é sua vez de ser visto. Na semana seguinte, o aplicativo desapareceu da internet. Mas algumas pessoas juram que, se você tira uma foto em lugares muito cheios, às vezes aparece alguém a mais na imagem. Alguém olhando direto para você, como se soubesse que você também consegue ver. A primeira vez que Lara ouviu falar do problema foi numa reunião de professores. A diretora comentou, quase como quem fala de algo trivial, que muitos alunos estavam chegando cansados, distraídos, dizendo que não tinham dormido direito. Pesadelos? Perguntou alguém. Não exatamente, respondeu a diretora. Eles dizem que sonham a mesma coisa. Lara era professora de história no ensino médio e achou aquilo apenas mais um daqueles surtos coletivos que surgem entre adolescentes. Um comenta algo, os outros repetem, e pronto, nasce uma moda estranha. Mas naquela mesma semana, ela também começou a sonhar. No sonho, estava sempre na mesma rua. Uma avenida larga, vazia, com postes de luz que piscavam levemente. O céu era escuro demais, sem estrelas, sem lua. No fim da rua, havia um prédio alto, sem janelas, apenas uma porta grande de metal. E pessoas. Muitas pessoas. Todas caminhando lentamente em direção à porta. Ninguém falava. Quando Lara tentava se aproximar de alguém para perguntar o que estava acontecendo, acordava. Na segunda noite, o sonho se repetiu. Na terceira também. E então, na sala de aula, um aluno levantou a mão. Professora, no seu sonho, também tem um prédio sem janelas? O corpo de Lara gelou. Outros alunos começaram a comentar. Tem uma porta grande. As luzes ficam piscando. Todo mundo anda, mas ninguém fala. Aquilo deixou de parecer coincidência. Lara começou a perguntar discretamente a outras pessoas, colegas de trabalho, vizinhos, até desconhecidos no mercado. Muitos desconversavam, mas alguns ficavam pálidos ao ouvir a descrição. Eu também sonho com isso, confessou uma mulher na fila do caixa. Achei que era só comigo. Aos poucos, a cidade inteira parecia cansada. Pessoas dormiam mal, cometiam erros no trabalho, tinham lapsos de memória. O sonho continuava todas as noites. Sempre a mesma rua. Sempre a mesma porta. E cada vez, Lara percebia algo novo. As pessoas no sonho estavam ficando diferentes. Algumas tinham partes do corpo borradas, como se não estivessem totalmente ali. Outras pareciam mais lentas, arrastando os pés, como se estivessem muito cansadas. Certa noite, ao invés de acordar antes, Lara conseguiu chegar até a porta. Ela era enorme, feita de metal grosso, coberta de marcas e arranhões, como se algo tivesse tentado sair dali. Quando tocou a superfície, sentiu um frio intenso, como se tivesse encostado em gelo. A porta começou a se abrir. Do outro lado, havia escuridão. E uma respiração pesada. Lara acordou gritando. No dia seguinte, a cidade estava em pânico. Algumas pessoas simplesmente não acordaram. Foram encontradas em casa, na cama, sem sinais de violência, mas com os olhos abertos, expressão vazia, como se estivessem olhando para algo que ninguém mais via. Nos dias seguintes, mais pessoas ficaram no sonho. Assim passaram a chamar. As autoridades tentaram explicar como problemas cardíacos, aneurismas, qualquer coisa. Mas a população sabia. Elas tinham chegado à porta. O mais estranho era que, quanto mais pessoas morriam, mais vazia a cidade parecia, mas o sonho continuava cheio. Como se todos estivessem indo para o mesmo lugar. Lara começou a pesquisar arquivos antigos, jornais, qualquer coisa que explicasse aquele padrão. Descobriu que, décadas atrás, naquele mesmo local onde agora ficava o prédio sem janelas do sonho, existia um abrigo subterrâneo, construído durante um período de tensão militar. Oficialmente,
nunca foi usado. Mas houve um incêndio. E dezenas de pessoas ficaram presas lá dentro. Os corpos nunca foram completamente recuperados. Na noite seguinte, no sonho, Lara decidiu não caminhar até a porta. Virou-se e correu na direção oposta. Mas a rua parecia se estender infinitamente. As luzes piscavam mais rápido. A sensação era de que algo a observava. Você não pode ir embora, disse uma voz atrás dela. Quando virou, viu uma figura parada no meio da rua, maior que as outras, com o corpo mal definido, como se fosse feito de fumaça e sombras. Todo mundo precisa entrar, continuou a voz. É assim que a cidade continua existindo. O que tem atrás da porta? A figura se aproximou lentamente. Descanso. Isso é morte. É silêncio. Lara sentiu uma pressão no peito, como se estivesse ficando sem ar. Vocês estão nos levando para lá. Não. Vocês estão vindo sozinhos. Nós só abrimos o caminho. Na manhã seguinte, Lara acordou com a cidade em caos. Centenas de pessoas não haviam despertado. As ruas estavam quase vazias. O mais estranho era o silêncio. Nem carros, nem conversas, quase nenhum som humano. Naquela noite, Lara teve o sonho novamente. Mas agora, a rua estava quase vazia. Restavam poucos caminhando. E a figura de sombras estava parada ao lado da porta, esperando. Está quase na sua vez, disse. Eu não vou entrar. Todos entram. Lara sentiu o chão se mover sob seus pés, puxando-a lentamente em direção à porta. Ela tentou gritar, mas não saiu som algum. A última coisa que viu antes de acordar foi a porta se abrindo, e dezenas de mãos surgindo da escuridão, esperando por ela. Na manhã seguinte, a cidade estava completamente silenciosa. Nenhuma pessoa nas ruas. Nenhuma luz acesa nas casas. Lara estava sozinha. Mas naquela noite, quando fechou os olhos, a rua do sonho estava cheia novamente. Só que desta vez, todos tinham o rosto dela. Ninguém lembrava exatamente quando a estação velha foi desativada. Ela simplesmente ficou ali, no meio da cidade, cercada por tapumes enferrujados e mato crescendo entre os trilhos. Oficialmente, não havia mais nenhuma linha passando por ali. Nenhum trem. Nenhum horário. Nenhum destino. Mas algumas pessoas diziam que, em certas noites, um trem ainda parava na plataforma. E que quem entrava, não voltava. Eduardo não estava exatamente tentando fugir da cidade. Estava tentando fugir de si mesmo. Depois de perder o emprego, se afastar dos amigos e passar meses dormindo mal, ele começou a caminhar à noite, sem rumo, apenas para não ficar sozinho dentro do apartamento. Foi numa dessas caminhadas que ouviu o som distante de um apito. Baixo, grave, lento. Vinha da direção da estação velha. A curiosidade o levou até lá. Os tapumes estavam parcialmente abertos, como se alguém tivesse passado recentemente. A plataforma estava coberta de poeira e folhas secas, mas os trilhos estavam limpos, como se algo ainda passasse por ali. Eduardo ficou parado por alguns minutos, sentindo-se ridículo por ter vindo até ali por causa de um boato. Então ouviu de novo o som de rodas de metal sobre trilhos. O trem surgiu lentamente da escuridão, sem luzes fortes, apenas um brilho fraco nas janelas. Era antigo, com vagões que pareciam de outra época, pintados de um verde já quase sem cor. Parou exatamente em frente a ele. As portas se abriram com um rangido longo e cansado. Lá dentro, havia pessoas sentadas, todas em silêncio. Algumas olhavam para o chão, outras para a janela. Nenhuma parecia surpresa com a parada. Eduardo sentiu um frio estranho no estômago, uma mistura de medo e alívio, como se aquele trem estivesse esperando por ele há muito tempo. Uma mulher sentada perto da porta levantou o olhar. Você também está cansado? A pergunta o atingiu mais forte do que ele esperava. Eu acho que sim. Ela deu um pequeno sorriso triste. Então pode entrar. Aqui ninguém precisa fingir que está bem. Eduardo hesitou por alguns segundos. Mas entrou. As portas se fecharam imediatamente. O trem começou a se mover, suave, quase sem som. Para onde vai esse trem? Perguntou ele. Um homem do outro lado do vagão respondeu, sem levantar a cabeça.
para onde você não precisa mais ser quem era. Eduardo sentou-se, sentindo um peso estranho sair dos ombros, como se o corpo estivesse ficando mais leve. Ao seu redor, percebeu melhor as pessoas. Algumas pareciam muito jovens. Outras, muito velhas. Algumas tinham olhares vazios. Outras choravam em silêncio. Vocês também estavam fugindo? Perguntou. A mulher ao lado respondeu. Alguns fugiam de dívidas. Outros de doenças. Outros de culpas. No fim, é tudo a mesma coisa. O trem passou por estações que não existiam no mapa da cidade. Plataformas vazias, cobertas por placas com nomes apagados, como se alguém tivesse tentado apagá-los da história. Em cada parada, novas pessoas entravam. Sempre sozinhas. Sempre com o mesmo olhar cansado. Eduardo começou a sentir sono. Um sono pesado, profundo, quase confortável. É assim mesmo, disse a mulher. Quanto mais perto a gente chega, mais fácil fica dormir. Chegar onde? Ela demorou a responder. Onde a gente não precisa mais acordar. Eduardo sentiu um calafrio. Isso é, morrer? Não exatamente, respondeu o homem do outro lado. É parar de lutar para continuar. Eduardo olhou pela janela. Agora, não havia mais cidade. Apenas escuridão, cortada por luzes distantes que pareciam estrelas se movendo. E, o que acontece depois? Ninguém respondeu. O trem começou a desacelerar. Pelo alto-falante, uma voz antiga e distorcida anunciou: última parada. O trem parou em uma estação completamente diferente das outras. Era enorme, com um teto tão alto que desaparecia na escuridão. No centro da plataforma, havia uma abertura no chão, como um poço gigante, de onde vinha um vento frio constante. As pessoas começaram a se levantar, em silêncio, em fila, caminhando em direção ao buraco. Eduardo sentiu o pânico subir. Espera, vocês vão pular ali? A mulher olhou para ele, agora com um olhar vazio, sem emoção. Não é pular, é descer. Descer para onde? Para dentro de nós mesmos. Para onde tudo fica quieto. Algumas pessoas começaram a desaparecer na abertura, sem gritos, sem resistência. A cada pessoa que sumia, Eduardo sentia o ar ficar mais pesado. Eu não quero isso, disse, recuando. O homem se aproximou dele. Então você entrou no trem errado. Me deixem sair. Ninguém sai aqui, respondeu a mulher. Só entra. O chão começou a se mover lentamente, como se estivesse se inclinando em direção ao buraco. Eduardo tentou correr de volta para o vagão, mas as portas estavam fechadas. Mãos começaram a segurá-lo, puxando-o para frente. Solta. Eu quero viver. Isso também passa, disse a voz da mulher, agora distante. Tudo passa. Eduardo sentiu o corpo ser arrastado até a beira da abertura. Olhou para baixo. Não viu fundo. Apenas um movimento lento, como se algo estivesse respirando lá embaixo. Ainda dá tempo, disse uma voz atrás dele. Eduardo virou a cabeça. Viu um homem parado perto do vagão, diferente dos outros. Os olhos estavam atentos. Vivos. Se você quer mesmo continuar, corra agora. Eduardo não pensou. Se soltou das mãos que o seguravam e correu em direção ao vagão. As portas se abriram por um segundo. Ele pulou para dentro. E tudo ficou escuro. Quando acordou, estava deitado na plataforma da estação velha. O sol começava a nascer. Não havia trem. Nenhuma pessoa. Apenas os trilhos enferrujados e o silêncio da manhã. Eduardo nunca mais voltou àquela estação. Mas anos depois, quando passou por um momento difícil novamente, ouviu ao longe o som de um apito. E precisou de toda a força que tinha para não seguir aquela direção outra vez. Tudo começou quando Lara decidiu digitalizar as fitas VHS do pai. Depois da morte dele, a casa ficou silenciosa demais, e mexer nas caixas antigas parecia uma forma de manter alguma coisa viva. Festas de aniversário, viagens, gravações sem sentido da sala de estar, imagens tremidas, cores lavadas, vozes distantes. Era reconfortante, até não ser mais. Em uma das fitas, havia um churrasco antigo, provavelmente do final dos anos 90.
A família toda reunida no quintal. Crianças correndo. Adultos conversando perto da churrasqueira. Lara assistia distraída, quando percebeu algo estranho. No canto da imagem, perto da porta da cozinha, havia um homem parado. Ela pausou. A imagem ficou granulada, mas o homem estava lá. Não parecia fazer parte da cena. Estava parado demais. Rígido demais. Olhando direto para a câmera. Eu nunca vi esse cara, murmurou. Avançou a fita. No próximo segundo, o homem não estava mais ali. Pensou que podia ser algum vizinho, algum amigo distante da família. Seguiu assistindo, mas começou a notar outras coisas. Em outra fita, um aniversário infantil, havia uma mulher sentada no sofá, vestida de preto, enquanto todos ao redor riam. Ninguém parecia interagir com ela. Em outro vídeo, durante uma ceia de Natal, havia uma criança parada no corredor, observando a família pela fresta da porta. Sempre imóveis. Sempre olhando para a câmera. Lara começou a se sentir observada mesmo fora das gravações. Ainda assim, decidiu mostrar os vídeos para a mãe. Mãe, você lembra dessas pessoas? A mãe assistiu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais tenso. Essas pessoas não estavam lá, disse por fim. Como assim? Eu lembro desse dia. Lembro de quem estava na festa. Essas pessoas não fazem parte da família, nem dos amigos. Lara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Então quem são? A mãe não respondeu. Naquela noite, Lara sonhou que estava dentro de uma fita. Tudo ao redor era desfocado, com linhas horizontais atravessando o mundo. As pessoas se moviam em câmera lenta. E, no fundo da cena, havia várias figuras paradas, observando. Quando acordou, decidiu pesquisar na internet. Descobriu fóruns pequenos, quase abandonados, onde pessoas comentavam coisas parecidas. Figuras estranhas em gravações antigas, rostos que não pertenciam a ninguém conhecido, pessoas que surgiam apenas por alguns segundos. Um comentário chamou sua atenção. Eles não aparecem. Eles entram. Outro dizia. Quando você reconhece, já é tarde. Assustada, Lara resolveu rever a fita do churrasco. Colocou exatamente no trecho onde o homem aparecia. Dessa vez, ele não estava mais no fundo. Estava mais perto. Atrás do pai dela. Muito perto. Como se estivesse sussurrando algo no ouvido dele. Lara sentiu o coração disparar. Isso não estava assim antes. Avançou a fita mais alguns segundos. O pai continuava rindo, conversando, completamente alheio à presença atrás dele. Então, em um corte rápido, o homem desapareceu, e o pai ficou imóvel por um segundo, olhando direto para a câmera, com o mesmo olhar vazio das outras figuras. Depois voltou a se mexer normalmente. Lara desligou o vídeo, tremendo. Na madrugada, acordou com um barulho na sala, como se alguém estivesse mexendo no aparelho de VHS. Levantou devagar e foi até a porta do quarto. A TV estava ligada. Uma fita rodando. Na tela, aparecia a sala da própria casa, gravada de um ângulo alto, perto do teto. Lara se via dormindo no sofá. O quê? Na imagem, uma figura apareceu atrás do sofá. Depois outra. Depois mais. Todas paradas. Olhando para a câmera. Uma delas se inclinou lentamente e começou a olhar diretamente para fora da tela. Como se estivesse olhando para Lara, ali, na porta. Ela deu um passo para trás. O vídeo avançou sozinho. Na gravação, a Lara que dormia no sofá se mexeu, abriu os olhos e sentou lentamente. Olhou para as figuras. Depois olhou para a câmera. Com o mesmo olhar vazio. Não, não, não. O telefone de Lara vibrou. Uma notificação de um fórum que ela tinha acessado mais cedo. Se você está vendo isso, eles já te viram também. A tela da TV começou a apresentar distorções. As figuras começaram a se mover, saindo de trás do sofá, caminhando em direção à câmera, em direção a ela. Lara correu para desligar a TV, puxou o cabo da tomada. A tela apagou. A casa ficou em silêncio. Ela passou o resto da noite sem dormir. No dia seguinte, decidiu se livrar de todas as fitas. Jogou fora, quebrou, rasgou. Mas algo mudou depois disso.
Quando olhava fotos antigas no celular, às vezes via rostos que não lembrava. Quando assistia vídeos na internet, sentia que alguém no fundo da cena estava parado demais, olhando o tempo demais. E, certa noite, ao rever uma gravação recente feita com amigos, percebeu algo que gelou seu sangue. No fundo do vídeo, havia alguém parado atrás dela, imóvel, olhando direto para a câmera, com o mesmo olhar vazio, com o rosto dela,